Bom dia a todos, sou o professor Igor e hoje nós vamos ter uma aula de literatura. Seguindo o nosso projeto, a primeira aula vai falar sobre o classicismo. O que foi o classicismo? Na verdade, o classicismo foi uma literatura existente na Europa, paralela praticamente ao nosso quinhentismo. Ela aconteceu a partir de 1527 e teve vários momentos nela em que ela se destaca. Ela pertence a um período chamado Renascimento. A gente lembra muito do Renascimento pelas obras artísticas, né? A gente vai lembrar muito de Michelangelo, Da Vinci, Donatello, Rafael. Se a gente for lembrar das Tartarugas Ninja, a gente vai lembrar dos pintores do Renascimento. Mas esse Renascimento, no nosso foco maior, vai ser qual? Vai ser exatamente a literatura dele, que é chamada de classicismo. Essa literatura, ela é uma idade moderna já, mas é um retorno à arte clássica. Que arte clássica seria essa? A arte do clássico grego-romano, a essência do belo, o homem dentro de um antropocentrismo. Deus volta a ser colocado de lado e o homem passa a ser novamente o centro de tudo. O que nós vamos observar também no classicismo, né? O homem clássico. Para ele entender melhor o classicismo, né? Ele vai trabalhar como centro do mundo. O homem vai ser o centro de tudo. Então, como o homem passa a ser o centro de tudo, vamos dizer assim, a fé dele passa a ser questionada? Não, mas ele questiona a fé existente na Igreja Católica. A Igreja Católica, sim, ela era como que a matriz de tudo. E o homem clássico, ele passa a dar ênfase maior no ser humano e no seu sentimento e passa a se questionar. O que eu vim fazer no mundo? Por que eu estou aqui? Qual é a minha importância? Então, essa característica questionadora é parte do classicismo, que nós vamos trabalhar com outros pontos também. Por exemplo, as características. Quais são as características do classicismo? Primeiro, o humanismo, que é a valorização do homem, como a gente falou antes, né? É o antropocentrismo. Antes, Deus era o centro de tudo. O que Deus quer que eu faça? No classicismo, ocorre uma modificação. O homem passa a se perguntar: o que é que eu quero fazer? Dentro de outra característica clássica é o racionalismo, essa valorização da capacidade de que o homem tem de raciocinar. Bom, eu quero isso. Por que eu quero? Eu quero isso, 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 por causa disso, disso, disso. Então ele passa a pensar mais nos acontecimentos, mais nele, do que acreditar no pensamento alheio. Terceira característica, racionalização. É uma reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo. É aquela questão, né? Para que nasci? Para que estou aqui? Qual a minha importância no plano de vida? Isso também está dentro da próxima característica, que é a valorização da cultura grega, ou o paganismo, né? Os gregos eles eram politeístas. O homem clássico ele retorna ao paganismo de que forma? Ah, ele vai adorar vários deuses? Não, mas ele vai começar a ter uma tendência pecaminosa mais aguçada. Então, ele quer algo que a Bíblia condena, mas ele quer. Então, quando ele faz isso, ele está resgatando aquela valorização da cultura grega anteriormente, né? Aquela coisa do paganismo, né? Do que é errado. Outra característica do homem clássico é o hedonismo, exatamente essa busca pela satisfação do desejo humano. Eu quero, mas eu não posso, mas eu quero. Então eu vou valorizar o meu desejo mais do que a minha consciência. E já entrando um pouco mais à frente, né, que seria no barroco uma característica, mas ela vem do classicismo, é o carpe diem, né? Que é aproveite a sua vida porque ela é passageira. Né? Tem até uma frase comum, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tipo, viva a sua vida, porque amanhã pode ser tarde demais. A gente pode fazer até um paralelo um pouco com a história do carnaval, né? O carnaval ele tem uma deturpação muito grande de sua história, mas ele é uma festa com várias entidades culturais.
Mas qual é a essência no final da quarta-feira de cinzas? É você pedir perdão pelos pecados praticados durante as carnábias, que seria a festa da carne. Então é o carpe diem que você pratica, como você não morre, você vai à igreja e pede perdão. Então, tenho essa lembrança. O que seria o carpe diem? Um exemplo clássico para nós de carpe diem seria o nosso carnaval, né? 4 dias de festa, ou chamadas festas, a festa da carne, ou as carnábias, antigas carnábias, que você aproveita, aproveita, aproveita. Entretanto, o que o homem clássico tinha depois? Um pouco de queda pela consciência. Opa, eu errei, não morri, então vou pedir perdão a Deus. É um exemplo que nós temos. Uma outra característica do classicismo é a efemeridade do tempo. O que seria isso? É a constatação de que a vida passa rápido. A efemeridade do tempo é a constatação de que a vida passa rápido. Ah, professor, mas o carpe diem também, aproveite a vida porque amanhã vai acabar, então passa rápido também. Sim, o carpe diem, ele incentiva você a aproveitar a vida. A efemeridade do tempo, ela constata que a vida passa rápido. Então é como se fosse um complementando o outro. Carpe diem, aproveite a vida, efemeridade do tempo, passa rápido. Outra característica é o neoplatonismo. O que seria esse neoplatonismo? O neoplatonismo é o amor sensual. É aquele amor desejoso, aquela coisa de que, oh, minha musa, minha amada. Entretanto, ela nunca vai acontecer. E vai ser aquele amor mental. Você mentaliza algo, mas que não vai acontecer. Agora, entrando mais na poesia, o que a gente vai ter? Primeiramente, o equilíbrio formal, que é a utilização de poemas com formas fixas, rimas e métricas regulares. O maior nome disso tudo vai ser Luís Vaz de Camões, que nós vamos falar depois. Tá? Outra característica é um doce estilo novo. O que seria isso? É o gosto pelo verso decassílabo, substituindo a redondilha maior, que eram aqueles versos de 7 sílabas métricas. O decassílabo são 10 sílabas, substituindo o anterior, que eram de 7 sílabas. Tá? Característica dessa poesia: figura de linguagem como personificação, onde os elementos da natureza, né, que geralmente eram personificados como os deuses gregos, são utilizados em amor, tempo, entre outras coisas, e outras figuras como o paradoxo, a antítese e a personificação. Bom, agora nós vamos falar sobre Luís Vaz de Camões. Camões foi o maior poeta da literatura portuguesa, o grande nome até hoje reconhecido pelos lusitanos. Alguns até falam assim, Igor, mas você está exagerando, a gente também tem um grande nome que foi Fernando Pessoa. Sim, Fernando Pessoa, a genialidade incontestável. Um cara que escreve de 5 formas diferentes, 4 heteronômios, mas ele merece o respeito de todos nós. Mas a genialidade de Camões é diferente, porque a poesia de Camões é diferente. Camões trabalhava com o lirismo e com o gênero épico. Sendo que dentro desse gênero épico existe o lirismo camoniano. Como assim? A obra Os Lusíadas, né, o grande nome da literatura clássica e também da literatura portuguesa até hoje, fala sobre uma narrativa histórica, mítica, que é o gênero épico. É você pegar o real e misturar com o mítico. Então, Camões pega a história de Vasco da Gama, um navegador português que saiu de Portugal para chegar até as Índias, e coloca o mítico nessa história, que é a introdução de deuses gregos, ideologias pagãs dentro daquela história. Imaginem já a diferença que houve, o susto que apareceu ali, né, para eles na época, porque Camões, o grande nome da literatura portuguesa, um homem que foi criado na doutrina do catolicismo, escreve sobre o antropocentrismo. Por quê? A ideologia ali aparece com o quê? Deus não é o centro, e sim o homem.
Peraí, mas existem deuses nessa história? Claro que Deus ele é o centro. Nada disso. Os deuses podem aparecer, mas o centro da história sempre vai ser o homem. O homem Vasco da Gama é ele que apresenta o seu objetivo. É a visão dele que vai ser trabalhada. Ele é o foco de tudo. Os deuses vêm simplesmente como um apoio. Então, percebam só. Portugal, católico, catolicismo, teocêntrico. Camões, português, mas escreve com humanismo, com antropocentrismo. O homem sendo o centro de tudo. Já foi um choque naquela época. Mas a genialidade dele não para por aí. A forma como é um poema épico. O poema épico de Camões ele é feito com versos rimados diferenciadamente. Você tem uma rima AB, AB, CC. Quer dizer, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto e o quinto rima com o sexto. A narrativa é toda dessa forma. Tanto é que não é um livro fácil de ser lido. O livro dos Lusíadas não é para qualquer pessoa. Existe uma forma de você ler os Lusíadas que é mágica. É onde você reconhece a inteligência de Camões. Ah, Igor, mas eu já vi narrações desse livro normais, não estava em poema, não. Sim, algumas editoras fazem o quê? Elas preferiram pegar a história e reescrever de uma forma mais simples para o entendimento. Por quê? Como dizia um professor meu, para ler Camões a gente tem que ter um amadurecimento literário. Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu tenho o livro de Lusíadas original, né, em versos. E eu com 15 anos peguei para ler. Eu ouvi falar de Camões, vou ler. Gente, admito para vocês, eu tomei um susto e larguei aquilo dali, parei na segunda página. Mas por quê? Porque eu não tinha aprendido sobre esse cara, esse monstro da literatura. Para mim era um livro qualquer que eu teria que ler, que na curiosidade eu quis ler. Mas depois que a gente aprende sobre a essência de um Camões, entende a genialidade utilizada por ele ali, que a gente entende que é uma poesia narrada, aí a gente vai realmente ver que o cara não é comum, o cara é sobrecomum. Ele é um poeta realmente. E o gênero épico é um gênero muito difícil de ser feito. Tanto é que nós temos poucos. A gente vai ter Camões, com os Lusíadas, a gente vai ter Milton com o Paraíso Perdido, Virgílio com a Eneida, a gente vai ter Homero com a Odisseia, e aqui no Brasil a gente vai ter Cláudio Manuel da Costa, que vamos falar mais à frente sobre ele, com Vila Rica, e Basílio da Gama com Uruguai, que também vamos falar mais à frente. Mas vejam, são poucos poetas épicos que trabalham com esse gênero. Que a poesia a gente vai ver que ela é vasta, mas trabalhar dessa forma são muito poucos. Então, a genialidade de Camões é essa, é mostrar que uma narração pode ser feita em poesia, e ele a faz perfeitamente. Tanto é que ele é o grande nome português. E olha a genialidade de Camões, né? Camões, ele trabalha com a supervalorização de Portugal. Se a gente for pegar a história portuguesa, Portugal nunca foi um grande país, economicamente falando. Ele era um país equilibrado. Hoje na Europa ele não é um país de grande porte, ele é um país equilibrado. Mas na época, comparado com hoje, Portugal ainda era inferior. Mas ele não, ele coloca Portugal como um grande país que alcança o seu objetivo. É um navegador português, Vasco da Gama, que enfrenta monstros marinhos, que desafia deuses e alcança o seu objetivo. Perceberam a supervalorização? E um detalhe, ele supervaloriza Portugal, mas o reconhecimento histórico de Camões foi feito pela Espanha. Muitas pessoas não sabem disso. Na verdade, o rei espanhol, anos depois, quase 100 anos depois que Camões já havia morrido, descobre essa obra Os Lusíadas, lê, admira e pergunta quem é o autor. E ele é informado que o autor já morrera há anos.
Percebam só, Camões supervaloriza a sua pátria, mas não é reconhecido por ela. Ele é reconhecido pelo país rival, a Espanha. E aí sim, depois que a Espanha reconhece Camões, Portugal, sim. Não, mas ele é nosso. Ele é nosso. Ele é português. Aí Portugal vem e reconhece. Então, vejam só, Camões, um poeta clássico, vai vir ser reconhecido praticamente fora de sua época. Diferente, como a gente falou, do próprio Fernando Pessoa, que foi reconhecido no modernismo português na época. Camões ele tem alguns detalhes, né, na sua vida. Camões ele amava duas coisas: a mulher, a figura feminina, e a poesia. Só que a gente pode dizer que Camões ele amava até mais a poesia do que a mulher, porque essa obra Os Lusíadas, né, conta-se a história de que ele tinha que escolher no naufrágio entre salvar a sua obra e salvar sua amada. Ele salvou a obra. Muitas pessoas questionam até o Lusíadas por isso. Ah, ela foi feita por causa que ele escolheu a obra a uma mulher, uma vida foi sacrificada. Foi a opção dele. Muitos falam assim, ah, foi o grande amor da vida de Camões. Não se sabe porque Camões amava mulheres. A parte lírica de Camões fala exatamente sobre a figura da mulher. O desejo que o homem tem. O desejo que ele, Camões, sentia pelas mulheres. Vamos dizer assim, nós tínhamos um Vinícius de Moraes português ali. Que o Vinícius de Moraes também, quando a gente chegar mais à frente, vai ver que ele amava a figura feminina. E Camões não era diferente. Tanto é que Camões era tido como um galanteador, ou como, podemos dizer na linguagem mais chula, né? O mulherengo. E como ele conquistava a mulher? Com as suas palavras, com a sua poesia, com esse dom que ele tinha. Então vejam só, e dentro desse mesmo Lusíadas a gente vai ter o lirismo camoniano, porque vão ter horas que você vai ver o amor ali, seja ele platônico, que a maioria das vezes vai ser, ou amor carnal. Bom, gente, em síntese sobre Camões, né, ele é inquestionável. Foi um soldado, perdeu um olho na guerra, porque quando ele foi atirar, a pólvora quente caiu, né, o tiro meio que saiu pela culatra. Era um homem inteligentíssimo, um galanteador de primeira linha e um gênio na literatura incontestável. Esse era Luís Vaz de Camões, o grande nome da literatura portuguesa até hoje. Sobre a obra de Os Lusíadas, né, eu queria destacar 2 pontos dentro dessa obra. Primeiro, o velho do Restelo, né? Era um velho que quando o Vasco da Gama vai sair, ele começa a dizer que tudo vai dar errado. Se a gente for levar para a época, esse velho do Restelo, ele é como se fosse um pé no passado feudalista que existia na Europa, principalmente em Portugal. E Vasco da Gama seria a expansão marítima portuguesa e suas conquistas. Então, quando o Camões ele bota esse pedaço, né, do velho do Restelo, a gente fazendo um paralelo histórico dos acontecimentos na época, a gente tem isso. A gente vê, né, o velho do Restelo como sendo aquele passado feudal, aquela ideologia da Idade Média, e Vasco da Gama seria a expansão marítima, a conquista da nova vida, né? O avanço de Portugal até mesmo na história e na economia. E existe uma frase que o velho do Restelo diz que é assim: ó van cobiça. Cobiça que seria o quê? A cobiça dos portugueses para conquistar o novo mundo, para realmente ser reconhecido como uma grande potência. E um outro ponto interessante é a morte de Inês de Castro, que a gente pode dizer que é o momento mais lírico da obra. Né? Inês de Castro é a rainha que se torna rainha depois que morre, porque ela amava um príncipe, mas era plebeia. Então jamais seria aceito que uma plebeia se casasse com um príncipe. Então ali nesse momento se fala muito sobre o amor, a subjetividade, o sentimentalismo de Camões. Tem até uma clássica frase que a gente usa, ou já ouviu, né? Baseado nisso, né? Quando diz assim, agora é tarde, a Inês é morta. Essa frase foi
foi baseado exatamente no momento morte da Inês de Castro. Vamos fazer uma questão, né, do intensivo Enem. Essa primeira aí da foto, a número 1, que fala sobre a mulher com unicórnio, né? Que foi do Rafael Sanzio, o pintor renascentista. A questão fala assim: a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos. Alternativa A: apresentar um retrato realista evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. B: valorizarem o excesso de enfeite na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher evidenciadas pelos adjetivos do poema. C: apresentar um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio evidenciado pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. D: desprezar o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Ou ambos apresentaram um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Então, a resposta certa é a alternativa C. C de casa. Por quê? Porque tanto a obra quanto a pintura, elas representam as linguagens artísticas de formas diferenciadas. No entanto, elas fazem parte do mesmo contexto social e cultural de produção, apresentando numa figura a mulher ideal, que era a mulher marcada pela sobriedade, pelo equilíbrio. E quando a gente pega o poema de Camões atrelado a essa pintura de Rafael, nós vamos ver que ele usa adjetivos, né? Esses adjetivos são o destaque da sua poesia. E na pintura é a postura, a expressão e a vestimenta. Poema para as atividades 2 e 3. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Baseado nesse soneto, tem as duas questões aqui, ó. Há duas perguntas assim. O poema tem como característica a figura de linguagem denominada antítese, relação de oposição de palavras ou ideias. Assinale a opção em que essa oposição se faz claramente presente. Alternativa A: amor é fogo que arde sem se ver. B: é um contentamento descontente. C: é servir a quem se vence o vencedor. D: mas como causar pode seu favor? Ou se tão contrário a si é o mesmo amor? Resposta alternativa B de bola. É um contentamento descontente. Então você tem aí o jogo de oposição no mesmo período. A questão 3 pergunta: o poema pode ser considerado como um texto A: argumentativo, B: narrativo, C: épico, D: de propaganda ou letra E: teatral? Então, a resposta certa é letra A: argumentativo. A gente pode perceber que o poeta ele usa argumentos para explicar a ideia dele. Ele mostra os argumentos que ele tem para dizer o que é o amor na visão dele. Então, a resposta correta é a alternativa A.